Estamos aqui no lado leste do Monte do Templo, o famoso e mais antigo portão. Ele está bloqueado e selado assim há quase 2000 anos. Ninguém pode passar por este portão e entrar no Monte do Templo. Pessoal, o que está acontecendo? Este é o Portão Dourado, o Portão Oriental, conhecido como o Portão da Misericórdia de Jerusalém. E ao estar diante dele, você percebe algo perturbador. Ele permaneceu selado por séculos. Existe um lugar aqui onde o tempo parece não passar. As pessoas passam todos os dias, alheias ao que está diante delas. Mas se você parar, mesmo que por um instante, e ouvir além do ruído, talvez comece a sentir. Um portão fechado há quase 500 anos, incrustado nas profundezas da pedra ancestral. Para alguns é apenas história, mas para outros é uma promessa à espera, porque tanto as tradições judaicas quanto as cristãs falam de um dia em que o Messias entrará por este mesmo portão. E agora, algo está mudando. Poeira cai, pedras se movem, um silêncio começa a se quebrar. Será isso decadência? Ou será um desígnio? E se for, o que isso significa para o mundo? Será este o tão aguardado sinal do retorno de Cristo? Acompanhe-nos enquanto desvendamos o mistério que se desenrola em Jerusalém e não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações, pois os sinais podem já estar aqui. Para entender este portão e por que ele carrega tanto significado, precisamos mergulhar nas profundezas da história. No início do século XVI, o Império Otomano governava Jerusalém, uma cidade já impregnada por séculos de profecias, memórias e expectativas. Era uma era de poder e ambição, e em seu centro estava Solimão, o Magnífico, um governante conhecido por remodelar as muralhas da cidade com precisão e visão. Mas dentre todas as suas decisões, uma se destaca não pelo que construiu, mas pelo que selou. Ele ordenou o fechamento do portão oriental. Nenhum decreto explica o porquê. Nenhum registro revela seu raciocínio. E, no entanto, o silêncio em torno dessa decisão parece quase intencional, como se a resposta nunca tivesse sido destinada a ser escrita, apenas compreendida. Porque naquela época, Jerusalém não era apenas uma cidade sob domínio, era uma cidade sob expectativa. Vozes ancestrais estavam sendo relembradas. Profecias foram proferidas novamente. Muitos acreditavam que o Messias viria do Oriente e que entraria na Cidade Santa por aquele mesmo portão. Então, o portão foi fechado. E então, algo mais deliberado aconteceu. Um cemitério foi colocado bem em frente, não por acaso, mas propositalmente. Na lei judaica, os descendentes de sacerdotes, aqueles que carregam o dever sagrado, não podem passar por lugares de morte sem se contaminarem. Se o Messias fosse uma figura assim, então isso não seria apenas um muro de pedra, mas uma obstrução espiritual. Uma barreira não só arquitetônica, mas também legal, de pureza, de impossibilidade. Um portão destinado à chegada do ungido de Deus, deliberadamente selado. Um limiar de promessas cercado pela morte. E, no entanto, a história sempre contou a mesma história. Faraó se opôs ao que foi dito, e o mar respondeu. Babilônia ascendeu ao poder e caiu com o tempo. Roma governou com autoridade e se tornou memória. Repetidamente, reinos tentaram resistir ao que foi escrito. E repetidamente, o que foi escrito perdurou silenciosamente. Porque a profecia não se move pela força, ela se move pela certeza. A Bíblia fala deste portal não pelo nome, mas por meio de direção, por meio de visão, por meio de movimento. O profeta Ezequiel, exilado na Babilônia, viu algo que ecoaria por séculos. Ele viu a glória do Senhor, radiante e avassaladora, entrando no templo pelo leste, através do que hoje reconhecemos como o Portão Oriental. Mas antes desse momento de retorno, ele testemunhou algo mais pesado, a mesma glória partindo, indo embora, movendo-se novamente para o leste, para longe da cidade. É um padrão inscrito na própria essência das Escrituras. Presença, depois partida, e a promessa de retorno. E então, séculos depois, o padrão se repete, não em visão, mas na história. Jesus Cristo se aproxima de Jerusalém. A cidade se agita.
As multidões se reúnem, mas ele não vem como os reis de outrora, sem exército, sem carruagem. Não, não. Em vez disso, ele cavalga um jumento, cumprindo as antigas palavras do livro de Zacarias: Eis que o teu rei vem a ti, humilde e montado num jumento. E o caminho que ele percorre não é aleatório, é preciso. Do Monte das Oliveiras, atravessando o Vale do Cédron, em direção ao Portão Oriental. A mesma direção, o mesmo alinhamento. Uma realização silenciosa, quase despercebida, porém exata. Mas nem isso foi o fim. Após a ressurreição, ele retorna mais uma vez ao Monte das Oliveiras e de lá ascende. E nesse momento, uma promessa é proferida. Ele retornará pelo mesmo caminho por onde partiu, nem de forma diferente, nem simbolicamente. Pelo mesmo caminho. E o profeta Zacarias confirma isso. Seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. E assim, o padrão continua. O portão vigia. A profecia aguarda. E por 2000 anos, vem se construindo em direção a algo maior. O portão, hoje, uma muralha de pedra e um sussurro de mudança. Hoje, o portão leste permanece selado. Seus 2 arcos, antes abertos para o mundo, estão preenchidos com pedra, silenciosos, imóveis, e ainda assim, a cidade ao redor está tudo menos parada. Jerusalém está viva. Camadas de história, fé e conflito se entrelaçam em suas ruas como uma tapeçaria infinita. O Muro das Lamentações vibra com orações. O Domo da Rocha reluz ao sol. Os mercados transbordam de vida. Mas se você caminhar em direção ao Muro Oriental e parar diante da Porta da Misericórdia, algo parece diferente. Não é apenas o silêncio, é o que está por trás dele. Eis o que está causando ondas de choque silenciosas nos círculos proféticos neste momento. Após 500 anos de completa imobilidade, algo começou a mudar. Testemunhas locais relatam movimentos e atividades incomuns ao redor do sítio arqueológico. Líderes religiosos de diferentes crenças têm realizado discussões urgentes em caráter de sigilo. E talvez o mais surpreendente de tudo seja o silêncio dos principais veículos de comunicação. Quando uma profecia começa a se concretizar, raramente se anuncia. Não chega com manchetes ou comunicados oficiais. Nos últimos anos, porém, rumores começaram a circular. Não são relatos dramáticos, mas observações discretas. Guias turísticos israelenses falam de poeira que se infiltra por frestas seladas, de deslocamentos de pedras que nunca estiveram ali antes. Engenheiros notaram desalinhamentos sutis e alguns afirmam ter ouvido leves gemidos vindos de dentro. Nenhuma explicação oficial foi oferecida e muitos a descartam, atribuindo-a à erosão, mudanças nas fundações, ao envelhecimento natural de uma cidade antiga. Mas para outros, parece um sussurro, um movimento sob a superfície. Em Mateus 24, Jesus falou sobre os sinais, as guerras, os rumores de guerras, o tremor na terra, vozes que clamavam no deserto, e disse: Vigiai, porque não sabeis a hora. Há uma realidade mais profunda sob a superfície das pedras, uma que não podemos ver nem medir, mas que podemos discernir. As Escrituras não evitam essa verdade, elas a revelam. Hebreus 11, 2-3 nos diz: Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. É uma verdade que nos humilha. O mundo visível, tudo o que conhecemos, emerge do invisível, e isso muda a forma como percebemos tudo ao nosso redor. Significa que o reino físico não é a história completa, é o eco, a superfície, o reflexo de uma realidade maior. Ao contemplarmos o portão oriental, não estamos simplesmente olhando para calcário e argamassa secular. Estamos diante de um limiar entre o natural e o divino. Nas Escrituras, Deus raramente se move com alarde. Ele age de maneiras que parecem pequenas para o mundo, mas que têm consequências eternas. Um sussurro para Elias, não vento ou fogo. Uma criança em uma manjedoura, não um trono. Um rei entrando montado em um jumento, não em uma carruagem.
Essas não são coincidências, são padrões divinos. Elas revelam que o céu se move silenciosamente, mas com um propósito absoluto. Que o reino de Deus começa como uma semente, invisível, antes de transformar tudo. Portanto, quando testemunhamos algo incomum no portão oriental, poeira caindo, pedras se movendo, sons emergindo de dentro, não devemos nos apressar em atribuir explicações. Devemos nos perguntar: será este o tipo de sinal que Deus sempre nos deu? Para entender melhor o portão, precisamos olhar diretamente para o outro lado. Lá, erguendo-se como uma testemunha silenciosa no horizonte oriental, está o Monte das Oliveiras. Não se trata apenas de geografia, é um eixo espiritual, um dos lugares mais sagrados da Terra. E sua conexão com o portão oriental não é acidental. É intencional e precisa, inscrita tanto na terra quanto na profecia. Ezequiel foi o primeiro a vê-la. Em sua visão, a glória de Deus deixou o templo e se moveu para o leste, repousando no Monte das Oliveiras. Foi um momento carregado de tristeza, a presença de Deus deixando sua casa. Mas a história não terminou com a partida. Mais tarde, Ezequiel viu algo mais: o retorno. A glória do Senhor vindo novamente do Oriente, entrando mais uma vez pelo portão, pelo mesmo caminho, na mesma direção, um padrão estabelecido: presença, partida e retorno. Séculos depois, esse padrão se desdobrou na história. Jesus estava no Monte das Oliveiras. De lá, ele desceu em direção a Jerusalém, atravessando o vale do Cedron e entrando pelo portão oriental, enquanto o povo gritava: Hosana! Em Zacarias 9:9, cumpriu-se. A glória passou novamente pelo portão, não em poder, mas em humildade. Mas aquele não foi o momento final. Após a ressurreição, Jesus retornou àquela mesma montanha e do Monte das Oliveiras ascendeu aos céus. Enquanto os discípulos observavam, anjos declararam: este mesmo Jesus voltará da mesma maneira como o vimos partir. E Zacarias nos diz claramente: naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Isso não é metáfora, é geografia, é trajetória. É uma linha traçada pelo próprio céu, do monte, através do vale, pelo portão. Em cada geração, há observadores. Aqueles que sentem o peso do tempo, que percebem que a história não está à deriva, mas se movendo com intenção. Eles não apenas olham para o mundo, eles o atravessam. E nestes últimos dias, muitos desses observadores se viram atraídos para um lugar: o portão oriental de Jerusalém. Alguns são acadêmicos, alguns são peregrinos, outros são pastores, escritores ou crentes tranquilos com corações abertos, origens e trajetórias diferentes. Mesmo assim, seus testemunhos começam a convergir. Um padrão que se repetiu em diversas vozes. Alguns estiveram perto do portão e sentiram algo inconfundível, não emocional, não imaginário, físico. Uma vibração baixa sob seus pés, como um zumbido profundo na própria terra, como se o solo se lembrasse de algo há muito enterrado. Outros testemunharam uma fina poeira a escorrer dos arcos selados, sem vento, sem causa visível. Apenas uma libertação lenta e constante, como se as próprias pedras estivessem a respirar após séculos de silêncio. E alguns falam de algo ainda mais perturbador, sons fracos vindos de dentro, não de máquinas nem de movimentos externos, mas de uma pressão. Um gemido baixo, como se algo estivesse se movendo atrás da parede. Essas não são alegações isoladas, são consistentes, e elas ecoam algo muito mais antigo. No livro de Isaías 62:6 está escrito: coloquei sentinelas sobre os teus muros, Jerusalém. Elas jamais se calarão, nem de dia, nem de noite. Os sentinelas não foram escolhidos para predizer, mas para observar, para permanecerem vigilantes, para reconhecerem a convergência quando ela surgisse, porque Jerusalém não é apenas uma cidade, é o centro de um padrão. Mencionada mais de 800 vezes nas Escrituras, ela se ergue como o que muitos chamam de ponto zero espiritual, o lugar onde o céu e a terra se encontraram repetidas vezes. Aqui, Salomão construiu o templo. Aqui, os profetas falaram. Aqui, Jesus Cristo caminhou, ensinou e chorou.
No Evangelho de Lucas 19, 42, ele olhou para a cidade e disse: Se ao menos vocês soubessem o que lhes traria paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. E essa advertência jamais se desvaneceu completamente. O livro dos Salmos 122 não sugere, mas ordena: orai pela paz de Jerusalém, porque esta cidade é mais do que história, ela é posicionamento. O mundo se transforma, nações surgem e caem, mas Jerusalém permanece. Assim, a pergunta começa a ressurgir, não em voz alta, mas persistentemente. Se esta cidade já foi o centro das atenções, será que voltará a ser? Nos últimos dias, muitas pessoas relataram ouvir sons estranhos que se estendem pela noite, tons contínuos que parecem aumentar e diminuir sem uma origem clara. O mais surpreendente é onde esses sons estão sendo ouvidos. Ao redor da cidade velha de Jerusalém, e especialmente perto do portão oriental, testemunhas dizem que o som fica mais forte, mais definido, como se estivesse centrado naquela antiga muralha. Não é um som agudo ou caótico, mas sim profundo e ressonante, frequentemente comparado ao som de um shofar, instrumento há muito associado a momentos sagrados da história bíblica. Nenhuma fonte identificável foi confirmada. Não há aeronaves, alto-falantes ou qualquer atividade visível que possa explicar tal fenômeno. No entanto, relatos surgiram de vários locais simultaneamente, descrevendo sons quase idênticos que ecoavam por bairros e vales. Alguns os ouviram enquanto oravam, outros enquanto caminhavam em silêncio. A consistência desses testemunhos levanta questões que vão além da explicação comum, especialmente em um lugar onde história e profecia estão tão profundamente entrelaçadas. Nas Escrituras, o som de uma trombeta carrega um significado que nunca é acidental. Muitas vezes, está ligado a momentos em que o céu se encontra com a terra, quando Deus revela sua presença, ou quando um ponto de virada está próximo. No livro de Êxodo 19, quando Deus desceu sobre o Monte Sinai, o evento foi acompanhado por trovões, fogo e um poderoso toque de trombeta que fez o povo tremer. Não era apenas um som, mas um sinal, um anúncio de que algo sagrado estava acontecendo, algo além do controle humano. Esse mesmo padrão continua no Novo Testamento. Na primeira epístola aos Tessalonicenses 4,16, o retorno de Jesus Cristo é descrito com notável clareza. O próprio Senhor descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o ressoar da trombeta de Deus. A trombeta, mais uma vez, não é um mero pano de fundo, mas sim uma declaração. Ela sinaliza a chegada. Isso marca o momento em que o prometido começa a se concretizar. Quando essas passagens são colocadas lado a lado com o que está sendo noticiado hoje, a conexão se torna difícil de ignorar. Independentemente de se interpretar esses sons como naturais ou não, o simbolismo permanece poderoso. Um som semelhante ao de uma trombeta, próximo ao próprio local associado à profecia, o portão oriental, alinhado com o Monte das Oliveiras, carrega um peso que vai além da coincidência. Convida à reflexão, não ao pânico, à consciência, não à suposição. Porque, ao longo das Escrituras, os movimentos divinos são frequentemente precedidos por sinais sutis, facilmente despercebidos por alguns, mas inconfundíveis para outros. Nem todo som é uma mensagem, mas nem toda mensagem é óbvia. E em um mundo já marcado por incertezas, conflitos e mudanças, momentos como esses nos lembram de algo mais profundo, que a história, como a Bíblia a descreve, caminha para o seu cumprimento. A questão, então, não é simplesmente o que foi ouvido, mas se estamos ouvindo. Porque, se a trombeta nas Escrituras anuncia o retorno de Cristo, então cada eco, real ou simbólico, torna-se uma lembrança dessa promessa, não um chamado ao medo, mas um chamado à prontidão. Não um fim, mas um começo. Nos dias que se seguiram, o fenômeno não se dissipou, mas se intensificou. O que começou como um som, logo deu lugar a algo ainda mais sutil, porém igualmente perturbador. Começaram a surgir relatos de uma fragrância que se espalhava pelo ar perto do portão oriental de Jerusalém. A princípio, apenas alguns perceberam,
um aroma tênue, delicado, porém distinto. Mas, gradualmente, mais testemunhas começaram a descrever a mesma experiência. Não havia fonte visível, nenhum incenso queimando, nenhuma cerimônia, nenhuma explicação. E, no entanto, o aroma era inconfundível, doce, quente e reverente, não artificial, não acidental. Aqueles que o sentiam muitas vezes paravam sem saber por quê, como se o próprio ar tivesse mudado. Alguns descreveram uma sensação de calma, outros um temor silencioso, como se tivessem entrado em algo sagrado sem aviso prévio. O que tornou tudo ainda mais impressionante foi a distância que se espalhou. A fragrância não estava mais confinada à área imediata do portão. Os relatos começaram a surgir em diferentes partes da cidade, perto do Monte do Templo, ao longo das ruas circundantes, chegando até mesmo a locais onde não foi possível rastrear nenhuma ligação com a fonte. Era como se algo invisível se movesse por Jerusalém, levado não pelo vento, mas por um propósito. Para aqueles familiarizados com as Escrituras, o significado de tal aroma é profundo. No livro de Apocalipse 8:4 está escrito: a fumaça do incenso, juntamente com as orações do povo de Deus, subiu à presença de Deus. Nos tempos antigos, o incenso nunca foi apenas uma fragrância, era uma oferenda. Simbolizava a oração se elevando, a presença se aproximando, uma conexão entre o céu e a terra. E assim, a pergunta começa a surgir novamente. Se o som era um sinal, o que significa o aroma? Porque nas Escrituras, quando o incenso perfuma o ar, geralmente significa uma coisa: algo sagrado está acontecendo. Então, como se o som e o cheiro não bastassem, o próprio céu começou a chamar a atenção. Durante a época da Páscoa, quando milhares se reuniam em Jerusalém para oração e lembrança, surgiram novos relatos, desta vez não da terra, mas de cima do Monte do Templo. Testemunhas começaram a registrar luzes incomuns aparecendo no céu noturno. Não flashes, não aeronaves, mas orbes brilhantes, suaves, radiantes e silenciosas. Elas não se comportavam como nada familiar. Algumas pairavam no mesmo lugar por longos momentos, imóveis apesar do céu aberto. Outros flutuavam lentamente, depois aceleravam com repentina precisão, formando padrões que pareciam deliberados em vez de aleatórios. Não havia som de propulsão, nenhuma assinatura de calor visível, nenhum vestígio de tecnologia que pudesse explicar facilmente o que estava sendo visto. As luzes apareceram, se moveram e desapareceram. O que incomodou muitos não foi apenas a sua presença, mas a sua formação. Várias testemunhas descreveram movimentos geométricos, círculos, linhas, trajetórias triangulares que se repetiam com consistência. Alguns chegaram a afirmar que, por breves segundos, as luzes se alinharam em formas que lembravam símbolos ou letras antigas, embora nenhuma imagem tenha permanecido tempo suficiente para confirmar isso claramente. Outros falaram de algo ainda mais difícil de explicar: uma figura radiante visível apenas por um instante, aparecendo dentro ou acima da luz antes de desaparecer novamente na escuridão. As interpretações rapidamente se dividiram. Alguns acreditavam que eram sinais divinos, mensageiros celestiais, lembretes sutis de que o reino espiritual não é distante, mas sim ativo. Outros alertaram sobre o engano, citando 2 Coríntios 11:14, que adverte que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Nessa perspectiva, nem toda luz é a verdade. Alguns podem imitá-la, e há aqueles que não veem nem confirmação nem negação, mas mistério, algo ainda não compreendido além da explicação atual. Contudo, as próprias Escrituras reconhecem um conflito mais profundo por trás do que se vê. No livro de Apocalipse 12, descreve-se uma guerra não na terra, mas no céu. E, antes de mais nada, uma luta invisível, porém real. E, por vezes, essa realidade invisível parece pressionar o mundo visível, deixando para trás momentos que não podem ser facilmente explicados. Assim, a questão permanece em aberto. Seriam essas luzes um sinal, um aviso ou um reflexo de algo que acontece além da nossa percepção?
Porque se os próprios céus começam a responder, se a luz aparece onde não deveria haver nenhuma, então isso sugere que algo maior está se desenrolando. Não apenas na Terra, mas acima dela. E em uma história onde o som foi ouvido, o aroma foi levado e agora a luz apareceu, o padrão começa a parecer menos uma coincidência e mais uma convergência. Uma convergência que aponta para algo que se aproxima. Todos esses momentos, o som na noite, a fragrância no ar, a luz no céu, o movimento na pedra, não existem isoladamente. Eles se reúnem, elas apontam, elas conduzem a algo que espera há muito mais tempo do que qualquer geração viva atualmente. Porque o portão oriental nunca foi simplesmente uma estrutura, foi um limiar. Durante séculos, permaneceu selado, inalterado, imóvel, como se estivesse preso por algo mais do que pedra. Reinos surgiram e caíram ao seu redor. Impérios escreveram seus nomes na história e desapareceram. E, no entanto, o portão permaneceu, não aberto, não quebrado, mas à espera, não como uma barreira, mas como uma pausa. Um momento congelado no tempo até que algo maior chegue. E agora as menores mudanças começam a aparecer. Não colapso, não destruição, mas movimento. Sutil, medido, quase contido. Como se o próprio portão não estivesse falhando, mas sim respondendo. Porque nas Escrituras, quando Deus se prepara para agir, raramente começa com espetáculo. Ele começa com alinhamento, com padrões que se repetem, com sinais que parecem pequenos, mas carregam um significado eterno. Quando as águas se abriram nos dias de Moisés, não começou com o caos, mas sim com uma ordem. Quando os muros de Jericó caíram, não foi pela força, mas por passos obedientes, silêncio e o som de uma trombeta. Quando a pedra foi removida do túmulo de Jesus Cristo, não foi para libertá-lo, mas para revelar que ele já havia ressuscitado. Deus não luta contra o que está fechado. Ele a abre quando o tempo se cumpre e o portão oriental segue o mesmo padrão. O profeta Ezequiel falou de um portão voltado para o leste que permaneceria fechado porque o Senhor havia passado por ele, e que não seria aberto novamente, exceto para aquele que foi designado, o príncipe. Não por mãos humanas, não por decisão política, mas por autoridade divina. Isso significa que a abertura deste portal não é restauração, é revelação. Porque quando se abrir, não revelará simplesmente uma passagem para uma cidade. Declarará que aquele que foi prometido retornou. O mesmo caminho trilhado com humildade será percorrido novamente, mas desta vez não como servo, e sim como rei. E as Escrituras não deixam dúvidas sobre esse momento. Zacarias fala do dia em que seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Atos nos lembra que ele retornará da mesma forma que partiu. E o Apocalipse o descreve não como alguém que chega silenciosamente, mas como alguém que se revela fiel e verdadeiro. Portanto, se o portão se abrir, não será um evento arquitetônico. Será um ponto de virada na história. Uma convergência de tudo o que foi escrito, esperado e testemunhado ao longo das gerações. Porque este portal nunca pertenceu ao passado. Pertence ao momento em que o próprio tempo encontra a plenitude. E se o que estamos vendo agora, essas mudanças, esses sinais, esses padrões convergentes, não forem aleatórios, então não estão nos levando à incerteza. Estão nos conduzindo a esse momento, ao limiar final. A questão não é mais se o portão se abrirá. A questão é, o que acontecerá quando ele se abrir? Porque quando se abrir, não pedirá atenção, mas a exigirá, e tudo mudará. Vistos isoladamente, cada evento pode ser explicado, descartado ou debatido. Um som na noite, um aroma no ar, luzes sobre a cidade, mudanças sutis em pedras antigas. Mas, quando colocadas lado a lado, uma imagem diferente começa a se formar. Não o caos, mas a convergência. Um padrão que se estende através do tempo, conectando profecias antigas,
história registrada e sinais atuais em uma única narrativa em desenvolvimento. Esta não é a primeira vez que tal alinhamento aparece. Nos dias de Noé, o aviso veio muito antes do dilúvio. O céu permaneceu limpo. A vida seguia normalmente, mas por baixo da superfície, os preparativos já estavam em andamento. Nos tempos de José, a fome foi revelada em sonhos antes mesmo de atingir a terra. Nos dias que antecederam a queda de Jerusalém, o profeta falou enquanto a cidade ainda permanecia firme. As Escrituras nos mostram que Deus raramente age sem antes revelar padrões, camadas de sinais que só se tornam claras quando vistas em conjunto. E agora essas camadas aparecem novamente. O portão oriental foi selado há séculos, não por acaso, mas em consonância com uma profecia proferida há muito tempo nos escritos de Ezequiel. O que foi encerrado por decisão humana tornou-se, com o tempo, a preservação de algo maior. Uma profecia que se manteve. E agora, nestes dias, sinais começam a surgir, não de forma estrondosa, mas de forma consistente. Movimento físico, sensibilidade espiritual, agitação global e atenção renovada voltada para Jerusalém convergindo simultaneamente. Este é o padrão que Jesus descreveu. No Evangelho de Mateus 24-33, ele disse: "Quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo." Não um sinal, não um evento, mas todos eles juntos. E no Evangelho de Lucas 21-28, ele acrescenta: "Quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque a redenção de vocês está próxima." É o começo que importa, porque os padrões não se formam no fim, mas sim no limiar. Jerusalém permanece no centro desse padrão. Sempre foi assim. De Abraão a Davi, do templo à cruz, da ressurreição à ascensão, esta cidade testemunhou momentos em que o céu e a terra se encontram. E agora, mais uma vez, a atenção se volta para este lugar. Não apenas por questões políticas, mas devido ao alinhamento de camadas espirituais, físicas e históricas que convergem. Portanto, a questão não é mais se os sinais existem, mas sim se os reconheceremos quando começarem a se alinhar. Porque as Escrituras nunca disseram que seria óbvio. Dizia: "Vocês verão." E assim ficamos com perguntas que não podem ser ignoradas. Se este portão não é meramente de pedra, então o que ele tem contido todo esse tempo? Os sinais que estamos testemunhando são simplesmente ocorrências naturais, ou são sinais, movimentos silenciosos e proféticos se desenrolando em tempo real. Por que tantos eventos, em diferentes níveis, espiritual, físico, histórico, parecem convergir para um único lugar? Seria coincidência ou apenas uma questão de sincronia? Porque ao longo das Escrituras, o tempo sempre importou. Não o tempo humano, mas o tempo divino. Momentos predestinados muito antes de serem compreendidos. E agora a questão se torna pessoal. Estamos preparados para o que está por vir? Não apenas informados, mas prontos. Não apenas observar, mas discernir. Se esta mensagem despertou algo em você, não a ignore. Mantenha-se acordado, mantenha-se atento, porque às vezes os momentos mais importantes não chegam com barulho, eles começam no silêncio. Obrigado por ficar comigo até o final. Se isso ampliou sua perspectiva, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. Porque a história ainda está se desenrolando e o que vem a seguir pode importar mais do que imaginamos.